Ela fez um projeto de cozinha, ajudou a cliente a escolher a coifa, né? E tudo certo mesmo, tava a ligação da cliente. A entrega da coifa tá errada. Eu comprei de inox, Giovana, e veio uma coifa azul. Ai, eu já até sei o que é isso. O que é? O plástico que reveste o inox é azul. Comprei uma coifa. Ai, que dó! Bem-vindo ao Em Casa Pode, um podcast especializado em arquitetura e decoração. Então, se você ainda não nos segue, vai lá. Nós estamos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no canal do YouTube. E esse projeto só é possível graças à Eletrorastro, nosso patrocinador apoiador. A Eletrorastro é uma loja especializada em iluminação que tem mais de 5 lojas aqui em Curitiba e na região metropolitana. É uma loja já que tem uma história muito antiga e que vende todos os itens relacionados à iluminação, desde a parte de fios e estrutura, cabeamento, até a parte decorativa. E hoje a gente tem aqui, inclusive, uma luminária no nosso cenário para você conhecer. A Eletrorastro também vende na loja online com entrega para todo o Brasil. Então confira lá, eletrorastro.com.br. E hoje eu estou aqui com a Júlia. Oi, pessoal. E a gente tem uma novidade para contar para vocês, que é um quadro novo. Vocês estão vendo que só estamos nós duas, e por quê? Porque nesse quadro eu vou narrar para vocês, com a reação da Júlia, histórias reais que aconteceram com os profissionais que eu conheço de arquitetura e de design. Que ninguém quer falar. Que ninguém quer contar, porque nos episódios anteriores aqui, a gente perguntava, vocês devem lembrar, quem já nos acompanha, o que deu errado na obra? Olha, não lembro o que deu errado. Às vezes não lembra mesmo na hora, Às vezes não lembra. Então, ou a pessoa talvez não quer contar. Passou a régua e ficou para trás. Então foi muito legal, porque eu fiz o convite a todos os profissionais que eu já conheço há muito tempo, e vieram histórias engraçadas, histórias preocupantes, e também a habilidade que os profissionais precisam ter hoje para lidar com todas as coisas que podem acontecer, quer seja numa obra, num relacionamento com o cliente, num relacionamento com o fornecedor. O famoso jogo de cintura. O jogo de cintura e também a realidade. Coisas que não acontecem só aí na tua obra ou no teu projeto, acontece com todo mundo. Você não está sozinho. Você não está sozinho, a ideia é essa, a que as pessoas sintam-se também um pouco mais acolhidas, mas também tem vários alertas aqui. Sim, né? A gente até falou disso na revista. Tudo parece tão bonito, né? Na Casa Sul, parece tudo tão lindo. A gente vê aquelas fotos e tal. E daí, quando a gente vai conversar com o arquiteto nos bastidores, ele fala, meu Deus, essa obra deu muito problema, você não sabe o que aconteceu, esse piso aqui encheu de água. Enfim, a gente sabe de um monte de coisa. Só que na revista não dá para contar. Então, o intuito do podcast também é esse, né? A gente falar da vida como ela é, trazer um pouco mais dessa realidade, porque nem tudo é como foto de capa de revista e tá tudo bem, dá pra superar esses desafios, não tem Photoshop, né? Exatamente. E a gente ficou aqui pensando que nome nós vamos dar para esse quadro, porque existem muitas coisas vão ficar de fora. Hoje eu vou trazer 10 relatos para vocês. Nós resolvemos chamar de bastidores da obra, coisas que estão acontecendo por aí. Tá curiosa? Tô muito curiosa. Nossa, quero muito saber. Depois eu quero que vocês comentem aqui. E para preservar a identidade das pessoas que colaboraram, né, tanto o nome dos clientes como o nome dos profissionais, eles foram mudados. Nomes fictícios, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá para a primeira história. Assédio na obra. Nossa, assédio Começa de aqui. qual tipo? Moral, sexual, credo? Então, pera lá. Vamos lá. Essa história foi relatada por uma arquiteta, a quem eu vou dar o nome de Ivana, que tem equipe própria de mão de obra. Ela trabalha com equipe própria, inclusive engenheiros. E ela estava construindo uma residência por um casal que tinha mais ou menos 50 anos de idade, uma filhinha de 8. A esposa, que eu vou batizar aqui de Esther, tinha mais ou menos 48 anos, mas não aparentava essa idade. A Ivana diz aqui que ela era muito bem cuidada, malhada, tinha silicone, uma mulher vistosa. Uma mulher bonita. Bonita. E uma pessoa sexy, nas palavras da Ivana. Depois de um tempo, a Ivana, a arquiteta,
disse que começou a ficar com a pulga atrás da orelha por conta das atitudes da Esther, a cliente. Ela percebeu que a Esther elogiava demais um dos engenheiros. Ixi. Ele é sempre muito atencioso comigo. Ele é sempre muito atencioso comigo. Ele faz tudo o que eu peço. Nossa, ele resolve rápido quando eu ligo para ele. Uhum. Esse engenheiro em questão, ele era descompromissado, tinha 28 anos, muito educado e realmente eficiente, mas tinha uma aparência comum, nada de excepcional para chamar a atenção. Passaram-se 2 meses de obra e a Ivana, cada vez mais incomodada com isso, resolve então fazer uma reunião com os 2 arquitetos. Perdão, com os 2 engenheiros. Uhum. E disse, olha, não quero acusar ninguém de nada, mas por prudência eu preciso falar com vocês sobre essa cliente e o comportamento dela que tem me incomodado. Nossa, chegou ao ponto dela falar com eles. Se acontecer algo de anormal, por favor, por prudência, eu quero que vocês me relatem, né? E aí ficou por isso mesmo, ninguém falou nada. Passado alguns dias... Eles não rebateram, não falaram, Não, não silêncio. aconteceu, não, ela não falou nada. Não falou nada. Ninguém disse Eles nada, não ficou falaram. todo mundo... Tá, Ela estava sentindo isso tá. Uhum. e incomodada. Intuição feminina. É. Uhum. E aí ela disse que passaram-se alguns dias, o engenheiro mais jovem a procurou. Uhum. E relatou que, por aqueles dias, a Esther, a cliente, tinha convidado ele para tomar um vinho, porque estava um dia muito friozinho. Com ela e o marido? E os 2 poderiam sair juntos. Ixi, meu Deus do céu. E aí ele já tinha já tinha sido alertado, né? Se fez desentendido e disse que não ia poder tomar um vinho com ela e o marido dela, porque ele estava muito ocupado. Rapaz esperto. Daí ela disse, não, meu marido está viajando. Ai, gente. Vamos ser só nós 2. Ai, que saia justa. Aí ele teve uma postura muito profissional e, mesmo apesar de não ter nada a perder, já que não era casado, não tinha namorada, né? E recusou e disse, sem não. princípios. Mas sem princípios. Ele falou, não, você é casada e eu respeito isso. E desconversou. A Ivana conta aqui que ela ficou muito feliz, né? Porque ela também percebeu que talvez esse alerta dela tivesse feito a diferença, porque a coisa ali estava rolando, né? Talvez se ninguém tivesse falado nada. Ela disse que... ninguém vai descobrir, ninguém tá não, sabendo. É claro, né? Mas me surpreendeu esse relato. E que ela provavelmente não seria afetada, a arquiteta, com isso. Porém... Ai, será que não? Então, mas ela disse que a cabeça dela estava a prêmio. Então, eu quero saber aí o que vocês acham, se foi correta ou não essa atitude. Foi provado que ela não interpretou mal. Sim. A atitude, ela estava certa. Pense se tivesse dado alguma coisa. É o que ela falou. Né? Porque, puxa, a gente sabe de tanta história que o casal vai construir e começa a brigar um monte, porque você tem que tomar um monte de decisão, enfim, né? O meu engenheiro até estava falando. E ele falou assim, nossa... Seu engenheiro é bonito? O Diego é muito gente boa, mas, né, meu marido é muito mais lindo. E no caso dele ali, eles estavam... Ele comentou que teve um casal até que se separou. Então, acho que quando a relação já está estremecida, né, e quando começa a construir, às vezes pode dar um... Não sei, eu não tô também justificando ela, porque, né? E quando você falou assédio na obra, eu nunca imaginei que fosse da mulher em relação ao homem. Olha, né, o preconceito que eu já tinha formado. São coisas de bastidores, a gente realmente não fica sabendo, né? Mas aí a Ivana foi muito sutil, ela não fez a troca desse engenheiro imediatamente da obra. Ela trocou depois? Ela trocou, colocou um outro e transferiu ele para uma outra obra que ela tinha. E ela relatou assim, eu vou estar aqui tocando a obra, eu quero ficar mais perto. Ela disse que foi uma situação muito difícil que ela enfrentou e que colocou em xeque várias outras coisas assim. Segundo caso, a inundação. Isso aconteceu também com a Ivana. Ela relata que estava terminando os detalhes de um projeto que ela fez para um sobrado no Ecoville, aqui em Curitiba,
para entregar aos clientes no dia seguinte. Ela tinha feito tudo, desde o acompanhamento, a gerenciamento da obra e até a finalização, terminando de decorar o sobrado e colocando até a roupa de cama, sabe? Nossa, Aquele serviço sonho de completo. projeto. Aham. Eletrodoméstico, tudo. O cliente já chega na casa arrumou com tudo. só a chavinha e já tá pronto pra Isso morar. aí, o sonho de consumo da Sim. gente, né? Tudo prontinho para que os clientes estreassem a nova casa no dia seguinte. Ao voltar de viagem, já iam voltar de viagem e entrar em definitivo Nossa, na casa. que sonho. Sexta-feira, tudo perfeito. Uhum. E a Ivana lá fazendo os últimos arranjos. É a Ivana também? É a mesma, a Ivana também relatou essa Ô, história. Ivana, você tem bastante história, hein? Ela tem muita história. Poxa Eu tive vida. que selecionar algumas. Tá. Valeu, Ivana. Que não é Ivana. Tá. Era uma sexta-feira e ela foi passando peça por peça, né? Olhando tudo direitinho. Na cozinha, conferiu os móveis sob medida, terminou de organizar os armários, louças, eletrodomésticos. E foi então que veio a surpresa. Ela foi abrir o registro de água da cozinha. Já sabe o que aconteceu? Explodiu tudo. Estourou tudo. Inundou tudo. O que aconteceu? Para testar a água. Aham. E começou a vazar água dentro dos móveis. Ah, não. Ai, meu Deus do céu. 4 furos. Mas como assim? Ela abriu o registro e Eu acho que tava o mal registro feito? estava fechado, É. né? Os instaladores Ai, foram lá. E porque furaram você o cano. furaram o Na hora cano. de instalar o Os móvel. marceneiros Meu Deus. furaram em 4 pontos. Ai, gente do céu. Isso uma sexta-feira, o cliente chegava Ai, não. no sábado. Putz, e água no Eram móvel? 4 pontos que vazavam Aham. de lugares de difícil acesso atrás dos móveis. Puxa vida. Começou a inundar tudo, ela conta aqui. Começou a inundar tudo, diz que foi uma correria, tiveram que desmontar os móveis, Meu Deus. quebrar as paredes. E tinha esse pessoal Não, ela de teve que chamar. prontidão na sexta-feira? Ela fechou o registro Aham. e eu não sei, daí também essa parte devia ter perguntado. Pois é, né? que nossa, Eu posso trazer o pessoal depois aqui. sexta-feira à tarde não responde mais. Mas como, exatamente, Né? mas como ela Bons me narrou... profissionais, então, que atenderam ela. Isso. Ela disse que sim, eram ótimos profissionais todos, Uhum. né? Mas ela deve ter chamado todo mundo e mesmo talvez fechando o registro, não sei, devia ter, sei lá, aí, devia ter água parada no cano. Começou, ela falou que inundou, que conseguiu chamar todo mundo, que daí eles tiveram que tirar os armários às pressas. Meu Deus do céu, porque A- a madeira pode estufar. A e daí construtora não tem o que fazer. veio Uhum. e veio quebrar a parede numa sexta-feira, Meu pelo que eu Deus. entendi de tarde, Uhum. isso aconteceu. E aí ela diz, o que aconteceu? Erro de quem? Você acha que foi erro de quem? Bom, do jeito que você está contando, pelo jeito o marceneiro foi lá prender os móveis na parede, não sei. Não Como é que- observou a como é- planta? Não sei, mas assim, o cano tá tão próximo assim da parede para um furo de parafuso furar ali, não sei. Tá. Pode ter sido um monte de gente, mas eu votaria no marceneiro, coitado. Não, a culpa dessa vez não é. Uhum. A construtora, veja só, a planta hidráulica da construtora estava errada. Ah. Eles olharam Aham, a planta, aham. furaram no lugar onde não deveria Não existir deveria ter cano e tinha. e vai descobrir quem é o culpado. Puxa vida. Não teve culpa, né? Né? Se não foi a Foi- pessoa que foi instalar Foi o baseado encanador. numa que- informação que veio errada. Então, culpa Então, não é de quem furou, de isso quem mandou errada a informação. Isso já aconteceu comigo. Hum, Muito. é quando? Outra hora eu conto. Não lembro. Várias vezes. É. Né? E primeiro, ela pensou que eram os marceneiros, depois viram que a planta da construtora estava errada. E ela disse que, apesar de todo esse transtorno, essa confusão, todos foram muito parceiros, Nossa, tô vendo. todos vieram lá Que bom, né? imediatamente. Ela conseguiu resolver. Aham. Mas ficou com alguns cabelos brancos. Era 1h da manhã, eles ainda estavam limpando a casa. Meu Deus do céu, gente, Então- que pessoal dedicado, né? Coisas que a gente não vê. Exatamente. Não só vê o projeto pronto, depois bonitinho. O cliente chegou no dia seguinte, não pôde ficar na casa, porque estava tudo fora do lugar, mas ele foi compreensivo. E a Ivana disse assim que tentou fazer o máximo para ele, assim, diminuir essa dor, né, Uhum. para ele. Mas aí eu tenho aqui também, isso sobre cano furado, o relato de uma outra profissional, Uhum. que eu dei o nome de Giovana. Ela disse que já passou por muitas situações de cano furado em obra. Diz que naquela época era comum
a planta hidráulica não ser fiel, tá falando aí de, sei lá, 10 anos atrás, né? Uhum. Vai furar, pega o cano, é água para todo lado. Agora isso não acontece mais porque tem o scanner. Você sabe disso? É tipo de um laser raio-x, sei É lá. um Eu não sei como é scanner. que funciona, é um raio-x. É um tipo de É. de um raio-x Aham. que antes de furar é um equipamento. Ele percebe onde tem cano. Ele é. Então Ai, que maravilha, né? é uma maravilha. Ela falou assim que hoje usa scanner, né? Que há 10 anos atrás não era muito comum. E que nesses anos tomou muito banho em obra. Coitado. Nossa, isso Ai, deve ser muito Giovana, comum. tadinha. É. Mas não foi só você, não. É o nome desse bloco, então devia ser cano furado. Já que é uma coisa que acontece tanto Inundação. nos bastidores. Agora a história número 3. E eu trago o marceneiro. Ah, isso é muito bom de ouvir. O marceneiro. Uhum. Com todo respeito aos marceneiros, mas essa história é de um marceneiro que a gente não quer ter. Uhum. Também é da Ivana, essa história, então, terceira história, a história da Eu Ivana. achei que era a história do marceneiro falando. É a história que aconteceu com Um marceneiro que o não era bom. marceneiro e a Ivana, Entendi. exatamente. Então, essa cliente dela, solteira, finalmente tinha comprado o primeiro apartamento da vida. Uhum. Esse era o sonho da vida dessa cliente, ter o seu apartamento. E ela tinha acabado de conseguir comprar, com economia, com esforço, né? E a Ivana estava desenvolvendo esse projeto para ela, que diz assim que era um apartamento bem moderno, quase futurista. E o projeto ficou lindo. Uhum. A cliente estava super feliz, né? Uhum. Mas essa cliente contratou a Ivana para fazer o projeto. E não acompanhamento. Não acompanhamento nem Uhum. indicação de profissionais. Ela Tá. contratou por conta própria, Uhum. né? Entre essas pessoas que ela contratou, foi esse marceneiro, né? Isso é que eu tão vou complicado, né? Quando você contrata sem indicação. Até com Olha. indicação, às vezes, né? Tem profissionais que foram ótimos para um e para outro não foram. Acabou tendo, sei lá, algum problema naquela época que foi diferente. Mas é muito complicado, assim, é contratar sem saber os trabalhos que já fez, né? Isso acho que é um dos problemas mais comuns também, além de furar o cano, né? Que a gente encontra porque nos projetos. a gente também pensa assim, né? Ah, um móvel planejado de uma empresa boa. Não é que o marceneiro seja inferior. Não, tem marceneiros que maravilhosos. são, meu Deus, Mas, no caso dessa Timorosos. pessoa aqui, ela deu muito azar. deu azar. Uhum. Então, ela diz que foi tudo correndo bem, até que chegou o momento de fazer a instalação dos móveis sob medida com esse marceneiro. O marceneiro entrou, o imóvel já estava todo pronto, né? Pronto mesmo. Piso, gesso, pintura. Uhum. Paredes pintadas, a instalação elétrica, iluminação, tudo pronto. Geralmente é nessa fase que o marceneiro entra, né? Depois que já tá tudo pedras, pisos, né? Tipo. Então, e seria natural ele ter esse cuidado. Desejável. Uhum. Mas eu também tenho muitas histórias que não, né? Cuidado não de, nesse nível. de entrar Ah, no... vai entrar com o móvel. Para começo de assunto, o piso tem que estar coberto. É. Depois, entra com o móvel, bate numa quina. Uhum. Olha, a gente tem histórias pessoais para contar. Uhum. Eu tenho, mas até por conta de você agora tá indo para tua casa, Uhum. né, construindo tua casa. Uhum. Mas a gente sabe muito disso. Felizmente, tem uma empresa que eu posso citar aqui? Sim, vou citar, que é a Perfacto. Eu vi a instalação deles na casa da minha filha. Eu nunca tinha visto uma coisa assim. Eles Filha que revestiram não sou eu. todos os cantos. É de uma outra filha. Eles revestiram tudo, desde a porta de entrada. Uhum. Um capricho que eu nunca vi. Tem outras empresas que fazem isso também, é claro. Mas nesse caso Hoje aqui... é meio que de praxe, assim, né? Pelo que eu tô vendo lá em casa também. Então, tá tudo com salva-piso. Isso. Tá tudo coberto, as quinas das paredes estão todas cobertas. Não sei se foi empresa de móveis, mas o nosso mestre de obras lá, ele é muito cuidadoso e nossa, ele fica de olho, Pois assim. um bom profissional, né? Pessoas que... Esse acompanhamento, se você não quiser dor de cabeça, tem que ter uma pessoa ali perto, né? Ou até o Profissional fazer isso. o arquiteto, ou o engenheiro, ou o mestre de obras, ou até você, né? Estar na obra faz uma diferença. E são coisas para perguntar, né? É. Para perguntar, você faz isso quando você vai entregar e É. tal. Bom, enfim, no caso dessa infeliz
cliente aqui, o seu primeiro apartamentinho, ele entrou e não teve cuidado nenhum. Ele danificou tudo, segundo a Ivana. Foi um caos só. Exatas palavras dela. Caos. Foi um caos. Danificou parede, quebrou o revestimento, mexeu na parte elétrica. A Ivana conta que ele chegou a trocar um fio elétrico de bitola 6, que era o adequado para um forno elétrico e fogão elétrico, por um de 2, que não tinha capacidade. Bom, não ia ligar o forno. Não, ia ligar, ia dar um circuito, um Um curto-circuito, curto-circuito. e podia até pegar fogo, a Ivana fala. Meu Deus. Onde é que esse homem estava com a cabeça de fazer um negócio desses? Onde é que Porque essa pessoa achou esse profissional? Né? Será que veio pelo preço? Isso. Ou será que foi por uma indicação? Às vezes a gente Não acredita sei. na indicação, né? ela não relata, mas a gente sempre sabe, né? Que o primeiro apartamento, você tem que fazer economia, né? Quer dizer, e confiou no profissional. Mas às vezes é o típico caso do barato que sai caro, né? Aí a Ivana conta aqui, não bastasse isso, a marcenaria veio toda errada. Tudo fora de medida. O MDF que a cliente dela tinha comprado, né? Um MDF bacana e tal. Ele entregou com um MDF de segunda qualidade, né? E aí, a cliente dela, ela não podia fazer nada, mas a cliente dela foi daí conversar com o marceneiro, discutir com ele. Eles tiveram, assim, uma briga, deu uma confusão. Não resolveu nada, ficou tudo... Aquilo, a Ivana disse que não tinha como aproveitar o mobiliário nenhum, não tinha o que fazer. Meu Deus. Era horrível. E aí a cliente perdeu todo o gosto por aquele apartamento e pôs à venda. Poxa vida, ai que tristeza. Achei bem Primeiro triste. apartamento. Achei muito triste. Olha como essa uma coisa história. assim pode traumatizar, né? E como acontece com as pessoas, né? Porque... Mas nesse caso, será que foi por falta por inocência ou por falta de experiência? Ou será que ela recebeu realmente uma indicação furada desse profissional? Porque eu nunca construí na minha vida, né? Mas assim, agora que a gente tá fazendo a nossa casa, e também por estar nesse meio, eu pergunto para todo mundo que eu conheço. Isso. Essa empresa que você já trabalhou é Isso. boa? Já fez? Quero ir lá ver a obra que ele fez, quero falar com o cliente dessa pessoa, né? Porque às vezes o depoimento que a gente tem vem pela empresa, mas eu gosto de falar com quem usufruiu desse serviço. Então, né, inclusive de arquiteto, a pessoa que construiu tua casa, eu vou lá falar com ela, né, se tiver essa possibilidade, né? Mas nem sempre isso é possível, né? Por isso que eu acho que os arquitetos, os designers em geral, a gente tem que ouvir o que eles indicam. Porque eles já trabalharam com essas empresas. A grande maioria vai fazer boas indicações, óbvio. A grande maioria. Quem é que quer passar uma situação dessas? Agora, também a gente tem que desconfiar muito... Tem o outro lado. Do barato. Né? Eu faço tal. Você tem que ver. Não existe mágica. Lá na nossa casa, né? Tem um armário no corredor que a gente fez exatamente isso. Era só para fazer ali uma coisa bem simples, né? Uma rouparia. Um espaço de rouparia. Então, eram só 2 portas. O que foi feito? O marceneiro muito dedicado, mas ele não tinha capacidade de fazer uma entrega melhor do que a que ele fez. Então, as portas ficaram moles. Aí, eu tive que chamar uma empresa, outra que fez outros móveis para nós, uma empresa grande, e eles colocaram... Quer dizer, o MDF, o forro ali, o recheio, era muito fino. Então, não suportava, ficava bambo. E eu todo dia passava por aquele corredor. Mas era uma coisa que foi bem barata. O barato é ruim? Não. Mas tem que saber que não tem milagre. MDF é uma coisa que o preço é igual em todos os lugares. Acho que não. Não, eu quero dizer, MDF bom é MDF bom, ponto. Tem porcelanato bom e porcelanato mal. É o marceneiro, né? É a empresa que vai fazer os móveis. Qual é a origem desse MDF, por exemplo? Mas isso é uma coisa que a gente acaba acontecendo na vida. Eu acho que não é nem por esse lado. Eu acho que é realmente pegar pessoas que já fizeram o trabalho com esse profissional, que geralmente quem indica é o arquiteto, que é uma pessoa que faz várias obras. Então, quando eles indicam, geralmente é porque eles conhecem o trabalho, assina embaixo, ou então com alguma pessoa que reformou recentemente, que fez uma
uma casa recentemente e pedir opinião. Falar, olha, você trabalhou com essa pessoa? Pergunta É pra nós boa. da Casa Sul, que a gente também sabe muita A coisa. gente tá sempre dentro do... Sem merchan nenhum, Sim, mas pode contar, né? as indicações, né? É. Todo mundo que já passou por situações assim, a culpa não é sua, né? Ninguém é culpado. A gente adquire experiência. Não é verdade? Essas coisas acontecem, não adianta. Bom, agora, por falar em experiência, nós vamos então pro quarto caso. O gato. É o gato. O gato A net? história. Não, ainda não. Ou o gato animal? Você é curiosa, hein, Ju? A Giovana, essa que contou que também já tomou muito banho em obra, né? Não de chuveiro, de cano furado. Estava aguardando a equipe de instaladores dela terminarem de montar uma cozinha. Ela não estava na obra, tá? Eram uns instaladores dela, equipe dela. E ela sempre avisava que era para colocar a vista lateral do armário para ficar tudo fechado na parte superior quando o móvel não fosse até o teto. Mas eu não entendi quando ela falou isso, o que é vista lateral, tá? Daí depois ela me explicou. Sabe quando você quer fazer aquela vista? Porque o móvel planejado, ele não se encaixa exatamente. O móvel sob medida é diferente do planejado. O planejado, ele vem em módulos e depois você vai fazer essas vistas, esses acabamentos... No local. Falsos. Né? Então, vamos pensar que o móvel vem até aqui e a parede vai até aqui. Mas não dá para ter um armário até aqui. Então aqui ele coloca essa vista, certo? Imagine. Para não ficar um buracão. Imagine essa cena. Na cozinha, isso instalado. Então, essa vista aqui, ela não é um móvel. E aí, o móvel superior, ele fica fechado. Porque nesse caso aqui da cozinha, ele não ia até o teto. Mas a vista não ficava, entendeu? Então ficava um buraquinho lá em cima. Ficava um buraco lá em cima. Tá. E a Giovana, das profissional, sempre dizia para os montadores dela, coloque o fechamento na vista. Sim, até para poeira, tudo, né? Ok, dona Giovana, a gente já terminou aqui, vamos para casa, tá tudo certo, a cliente ficou satisfeita, Isso foi numa sexta-feira. As coisas sempre acontecem na sexta-feira. Chega no domingo, um monte de ligação sem ser atendida no celular dela. Isso é o pior pesadelo de um profissional. O que essa cliente está me ligando num domingo? A história. O gato subiu no armário, na parte lá de cima. O gato subiu no muro. Deus sabe como. E caiu no buraco. Ah, meu Deus. Mas eles também, né? Eles se enfiam em cada buraquinho, mas... A gente sabe que gato... a gente teve... Arteiro, principalmente gato. Alto, assim. Novidade para investigar. Caiu lá no buraco. Oh, meu Deus. E tava miando desde o ele sábado. Não tinha como tirar, porque essa vista, eu sei lá, se ela é pregada, se ela é colada. Se é pra ser um negócio permanente, eu acho que ela é fixa, né? A cliente só escutava o miado do gato e sabia que ele estava ali. Judiação. Mas não sabia como, né? E aí, a Giovana, ela ficou louca da vida, porque ela já desconfiou o que tinha acontecido. A equipe dela não colocou a vista. Daí ela chamou os montadores de novo, teve que catar eles, sei lá onde que estavam. E ela também estava, não sei se ela estava longe, mas enfim, domingo, né? Poxa, tá com a tua família, né? Tá fazendo outra coisa. Fazendo alguma coisa. E felizmente conseguiu encontrar os montadores, foram lá, desmontaram aquilo e o gato saiu, final feliz. Oh, meu Deus do céu. Mas o gatinho teve um final de semana assustador. Coitado. Nossa, como é que fazia pra comer, tadinho? Oh, meu Deus. Ai, que coisa. Olha, e ela ainda falou, né? Isso, imagina se não tivesse falado. Ai, meu Deus, é tanta coisa que pode dar errado, né? Não, e a Giovana também me contou aqui tanta coisinha assim que daí eu resolvi colocar um único Uma listinha. Uma listinha, exatamente. Primeiro, ela fez um projeto de cozinha, ajudou a cliente a escolher a coifa, né? E tudo certo mesmo, tava a ligação da cliente. A entrega da coifa tá errada. Eu comprei de inox, Giovana, e veio uma coifa azul. Ai, eu já até sei o que é isso. O que é? O plástico que reveste o inox é azul. Comprei uma coifa. Ai, que dó! Isso é
cliente ansioso. Aí ela, tudo bem, calma. A coifa vem com uma película azul. Aham. É para proteção, ela é tirada quando a coifa é Aff. instalada. E a cliente deve ter ficado com a cara lá no chão, né? Ai, Ela que fala gafe. também, mas isso eu faria a mesma coisa, Giovana, me perdoe, mas eu faria a mesma coisa. Quando os móveis são instalados, quando eles vêm, Uhum. aquele lugar onde vai a parte embutida, os eletros embutidos, você vai perceber que ele vem um painel inteiro ali. Uhum. Ele não vem cortado, né? Então, montou aqui o armário, uma parte inteira dele, que a gente chama da torre, né? Uhum. Ela vai ter os espaços para colocar os eletros ali, o forno, Ele é o recortado na micro. hora? Ele é recortado depois, Ai, não sabia. não vem de fábrica isso. Ah, eu achei que vinha com uns buraquinhos Exato. ali. Então, você vai olhar, cadê Uhum. o lugar aqui do... Ah, nossa, isso é muito bom, até para quem tá assistindo que não fez nunca uma cozinha planejada, né? Eu ia falar, meu Deus, cadê É um o buraco? aviso. Aham. É um aviso. Então, o Torre de Eletros vem com o MDF fechado A e tua daí cozinha... a deve ser minha é um assim. pouco diferente, né? Porque é Ah, na é verdade, parede. é verdade. Mas o eletro, então a Torre de Eletro vem fechada Parece uma e depois porta. o pessoal que vai montar pega o eletro e recorta em Isso volta. na hora. Nossa, eu não sabia disso. Isso. Ah. E ela falou que já cansou com isso, assim, aconteceu muito para ela. Uhum. Então, ela falou, né, que no único mês foram 3 reclamando, né? 3 clientes que ela Da fez coifa entrega. Não, esse da coifa azul é Ah, passado. tá. Esse aqui é da frente de forno. Aham. Frente de forno. Tá. Manda a frente inteira para Uhum. cortar de acordo com os eletrodomésticos para não ter emenda. Puxa, isso é uma coisa que Você não sabia, né? Não, Ah, tá vendo? eu não sabia. E cliente, a gente já, quando tá fazendo obra, parece que já fica tão traumatizado com coisas que podem dar errado. E você já tá se coçando pra ir pra casa nova, você já tá querendo que tudo dê certo, e não sei o quê. E daí fica parece que com uma lupinha, assim, olhando, né? Tudo que tá errado, tudo que tá dando errado. Ó, isso aqui não tá da cor que eu pedi, sabe? Eu Você quer sei ver porque eu tô defeito. vivendo isso. Graças a Deus na minha casa tá dando tudo certo. A gente tem ótimos profissionais nos assessorando, pessoas com muita experiência, né? Dos dois lados da família. Então, tá dando tudo certo, graças a Deus. Mas eu imagino que deve ser, você tá esperando tua cozinha com os eletros, o povo tá montando lá, os caras saem pra, né, eles não Uhum. montam tudo em um dia, né, dependendo do tamanho. E imagine o susto, né, falar, mas aqui tinha um micro-ondas. E, por outro lado, o fornecedor ficar ouvindo essa mesma Então. reclamação, né? O que daria pra fazer? Então, mas ela é muito esperta. E aí fica a dica para todos os profissionais e também os clientes, se isso acontecer com eles, né? Ela prende um adesivo nessa parte nessa dizendo Aqui vai o forno. a área da frente do forno Ai, será entendi. cortada no local. Ah, isso. Ah, pronto. Então, é isso que faz diferença na dor de cabeça dela também, né? Agora, palavras que termos errados, né? Uhum. Ela disse que já pediram fogão cockpit em vez Tipo de de- cooktop. Cockpit de avião. Mas não deixa de ser um cockpit. Cockpit não é de corrida de carro? Eu sei que se chama aquela parte que, Então, que tá o bom piloto que fica, seja. né, Fabrício? É? Cockpit? Eu acho que sim também. É, né? Eu lembrei da É, Fórmula também 1. tá bom. A também. Fórmula 1 também. Ignorância. Eu Opa, acho que é um ignorância aqui. painel com um monte de botões, né? Então, mas os clientes já Em pediram vez um de cooktop, cockpit. Cockpit, Era é um parecido, cooktop, parecido, né? Tá, o que mais? Ela falou, a gente tem que adivinhar. Corrediça espacial. Já ouviu falar? É danada. Ela diz assim, meu Deus, que corrediça é essa? Corrediça espacial? É a corrediça telescópica. O que é corrediça? Eu nem sei Aquela o que é isso. vem. Ah, sei. Sabe? Eu nem sabia que tinha nome. Também não, mas eu fiquei aprendendo. Aprendi. Espacial. Eu ia falar especial, às vezes, sei lá, tem o nome de uma corrediça Não, mas especial. o certo é telescópica. Telescópica. Bom, telescópio, Então faz todo espaço, sentido, né? Cockpit, cooktop. cockpit, tá tudo ali dentro do... Mesma nuvem de palavras. Sabe aquela trena de metal? Sei. Tá. Hoje tem a digital. Aham. Mas ela tem muita experiência, tem muitos anos já, então ela levava essa de metal. Tá. E, fala aqui, Trenar e não tremar, como Trena. o acento, né? trena? Não, eu tô dizendo, você Ah. falou certinho, eu tô Ah, dizendo que tá. às vezes as pessoas confundem. Trena. Trena. Ela foi tirar medida na obra antes de existir a trena digital, Uhum. a trena
encostou em fios que estavam desencapados, Ai, meu Deus. explodiu a trena, pegou fogo. Mas ela se machucou. E ela quase morreu do Ah, coração. meu Deus, que susto! Já pensou? Olha, meu Deus, tanta coisa que pode acontecer. Que mais que ela conta? Ó, aí ela foi na obra, tira a medida, o prédio em construção, 17º andar, e subiu naquele elevador externo. Ai, ui, eu já subi no elevador Eu assim. também já. Mas eu fui, tipo, no 6º andar. E já Não. deu muito medo. Eu fui em Ele Camboriú. faz um barulhão, assim. Eu fui em Camboriú, meu Deus, que Naqueles sensação. gigantescos lá? Naqueles. Meu Deus, mãe. Ah, eu sei As lá. coisas que você já ó, tem passou, né? as coisas. Pela Casa Sul, pelo amor à Casa Não, Sul. foi uma sensação horrível. Mas hoje, nesses vento, últimos né? que eu... Exatamente, nesses últimos que eu tenho ido, eles são melhores. Tem uma pessoa ali dentro. Ah, esse que eu fui tinha uma pessoa. O que você Não, foi não, era o o quê? meu não, era eu, um arquiteto e mais um cinegrafista. Meu Enfim, vou Deus contar a do céu. historinha dela aqui. Aham. Subiu no elevador, por fora, disse que tava uma ventania daquelas. Sempre tá quando é mais alto, assim. E balançava, e balançava. Ela disse que quando chegou no andar, ela estava tão rígida que ela não conseguia dar o passo. Ai, tadinho. Ai, meu Deus. Como esse pessoal sofre, viu? Porque vocês têm que valorizar a profissão do arquiteto. Então, Né? ela diz assim, o pessoal não sabe tudo que a gente passa. Só vem as fotos Isso, lindas e eles posando com a vitrine, com não sei o que. Eles não sabem o perrengue que passa na obra e o medo. Aí, um dia, ela estava sozinha, medindo uma obra, um apartamento, final de tarde, bateu o vento. A porta fechou e não tinha maçaneta por dentro. Ela se prendeu no apartamento. Era final de tarde, sexta-feira. Sempre é uma final da tarde, Sexta-feira, 5 horas da tarde, todo mundo vai embora, Aham, né, em construção. sim. Ela pensou que o pessoal da obra iria embora e ela iria ficar lá para sempre. Tadinha, ela não tinha celular? Na época não tinha celular. Ah, meu Deus do céu. Celular é uma salvação, né? Alguém, né, ela começou a gritar, bater, e alguém que ainda estava lá foi e abriu. Meu Deus do céu. E ela falou uma coisa aqui que já aconteceu comigo, porque no começo, lá quando eu tinha 17, 18 anos, eu fui trabalhar no Prosdóximo, na área de departamento de vendas técnicas de imóveis planejados. Por Né, isso que você era é muito fera em imóveis chique, planejados. eu era fera. Uhum. E aí, o que eles faziam com a gente? Ir na casa dos clientes para medir. Uhum. E isso aconteceu comigo, que eu falo aqui. Ela disse que vai tirar medida, vai desmontar armário antigo de cliente para montar coisa nova e acha objetos pessoais. Uhum. Invade demais a privacidade da pessoa. Então, eu deixo aí aberto para sua imaginação. Eu já tô pensando em 1000 coisas que ela para pode saber, ter tirado. Né? desse Mas eu vou armário. contar. Eu fui tirar medida de um imóvel aqui na Matheus Leme. Uhum. Até hoje existe esse condomínio lindo, uma casa linda. Uhum. Mas quando eu entrei, a casa era uma bagunça, assim. Era uma zona. Tipo aqueles acumuladores, assim? Aqueles programas Mais de ou menos. Não, acumuladores. era uma casa que tinha muita gente, muita criança. E... Mas bagunçadona, não por ter criança, mas Não, porque assim, era... bagunça mesmo. Aham. Né? Assim, mal cuidada. Uhum. E não era meu trabalho fazer isso, mas como eu era especialista em projeto de cozinhas, Uhum. eu fui tirar a medida da cozinha. Uhum. E aí, a tal da trena aqui, pus a trena atrás da geladeira e vim tirando para tirar a medida. Quando eu puxei a trena, veio uma cueca. É que na época era É que comum se secava a roupa, secar a roupa mesmo atrás da geladeira. um imóvel de alto padrão, e eu com aquela cueca, não sabia o que eu fazia, eu não sabia se eu dava pra pessoa. Jogava de se eu novo lá. Fui lá de novo. Mas tava limpa? Isso, não sei. Era Nem muito olhou feia muito. a cueca. Era muito feia. Uhum. Nossa, se fosse uma calcinha, uma cueca, Não fiquei muito tempo mais lá, sabe? É. Nesse departamento, falei, porque era deu estágio. uma coisa ruim. É. Uhum. Eu estava também no começo da faculdade de comunicação, então... Estagiário só se Ó, ferra. Giovana, tamo junto, viu? Também passei muito já por isso, com certeza muitos colegas teus. Caso 6. Apartamento errado. Quando eu te digo assim, apartamento errado, o que você acha que é? Nossa, eu já imagino que alguém entregou alguma coisa no lugar errado. Mais ou menos o que aconteceu? Mais ou menos isso. Ah, vamos lá. Os marceneiros da Giovana, Uhum. novamente ela, estavam concluindo a instalação do mobiliário sob medida de um apartamento de um cliente da Giovana. E ela estava acompanhando a finalização, estava lá no fundo. De repente, aparece uma pessoa lá, que
porque ela só escuta alguém conversando Uhum. e falando com os marceneiros. Diz para os marceneiros, o que vocês estão fazendo aqui? E os marceneiros falam, ué, estamos terminando de instalar aqui, já está quase pronto, os móveis do teu apartamento. Ele falou, não comprei móvel nenhum, não comprei móveis nenhum, esse apartamento é meu, não comprei nada. Nisso ela vem e vê que não é o cliente dela, é uma outra pessoa. Meu Deus. Mas ela nunca tinha ido lá medir, nem nada? Ela Não, ela foi, o apartamento, o número do apartamento, todo o endereço que a gente tinha dado era o cliente. Aham. Chamaram esse cliente lá e o cliente tinha dado o número do apartamento errado. Não era dele, aquele apartamento. Era o apartamento do lado. Meu Deus do céu. O que faz nessa situação? Que a culpa é do cliente? Ele arca com os Aí eles custos? tiraram tudo, trocaram para o apartamento certo Uhum. e ainda consertaram tudo no apartamento desse Meu vizinho. Deus. Imagine, pintar parede, arrumar Não, mas eu tudo. fico achando estranho, porque tudo bem dar o número errado, assim, mas não foi ninguém lá pra fazer as medidas antes, não... É que às vezes são apartamentos muito parecidos São também, apartamentos né? novos, assim, por Aqueles exemplo. que são bem iguais. Isso, você tá naquela fase em que as chaves ficam lá com o porteiro, o pessoal Sei. que está concluindo a obra, isso é muito comum. Aham. Então, devem ter Mas eram dado plantas acesso. iguais. Iguais. Ah, entendi. Puxa, Nossa, Mas eu, complicado. você Ainda sabe, bem que eram iguais, né? você sabe, eu tenho um caso de um amigo muito querido e próximo que ele construiu no terreno errado. Eu já comentei isso aqui no... Uma casa no terreno errado. Era a casa do vizinho dele. Deus do céu, mas daí não dá pra você desmontar e botar na... Não, foi o que ele fez. Mas como? Pegou os tijolos, quebrou e... O vizinho dele não quis fazer a troca, não aceitou. Claro, eu também não aceitaria, porque a Mas, insolação Júlia, é diferente. eram iguais. Era um do lado do outro, Não, mesmo mas- tamanho, mesma insolação, mesmo tudo, Júlia. Será? Será que a insolação não mudaria um pouco? Não, eu sei, eu conheço. É? Eu fui lá. Bom, E- mas ele não tem nada a ver com isso, né? Não tem, é o direito dele. É. Mas, Podia poxa, ter facilitado, mas podia ter, não é obrigado me também. paga o valor do terreno, É. eu não sei, né? Puxa Então, vida. se veja, e pessoas de muito bom senso, tudo, Sim, esse meu amigo. profissionais. Gente, erros acontecem, não adianta. Agora, eu tenho uma história aqui para contar da Helena, Uhum. que ela disse que foi a maior saia justa que ela passou na vida. É uma Helena, história... nome fictício da arquiteta. Tá, tudo é fictício aqui, gente, só as histórias são reais. Uhum. Eu estou de prova. Eu sei que são verdadeiras. Quem é que vai ficar contando essa história? Eu não sei para quem a gente tem Sim, confiança. inventando. E não, ninguém vai saber. Aqui, nem a Júlia, de quem são essas Pior histórias. que eu não sei mesmo. Ela recebeu um pedido inusitado do casal, que eles queriam 2 bacias sanitárias, 2 vasos no mesmo banheiro. No mesmo banheiro. Não, mas assim, qual que é a planta? Um lá, outro cá? Então, foi o que ela entendeu, um lá, outro Aham. cá. né? Tá. Não, eles queriam lado a lado, Um relacionamento tóxico. porque eles faziam tudo junto. Ai, gente! É verdade? Ai, mãe, sério. É verdade. Ah, não. Ai, gente, sério. Pedido inusitado que ela me relata que era uma reforma, as palavras dela. E eles tinham essa demanda de usar o banheiro ao mesmo tempo, lado a lado. Meu Deus. Precisava ter 2 vasos. Ela disse que foi o pedido mais diferente que ela teve do escritório. O cliente ficou satisfeito, diz ela. Mas o projeto ficou estranho. Eu achava que isso era lenda urbana da arquitetura. Nunca tinha ouvido falar que... Porque eu já fui num Eu não museu... consigo imaginar isso. Eu fui num museu de design, ou eu não sei se eu vi na internet, uma foto de um vaso sanitário que é uma peça única com dois assentos, assim, como se fosse um 8, sabe? E um olhando pro Uma outro. namoradeira. Uma namoradeira De vaso de sanitário. vaso sanitário. A pessoa tem uma intimidade tão grande com a outra que até nesse momento tão pessoal. Ou às vezes fica tanto tempo no banheiro que é hora de conversar. Gente, deixem as suas opiniões aí que... E se vocês estão fazendo isso... Não estou ninguém julgando, tá? aqui. Quem tem o assento Cada um sanitário sabe do seu momento íntimo, né? Mas que é estranho, né? Bom, e aqui a gente tem a história... Sabe que eu não batizei ela aqui, diz o nome aí. Vamos dar o nome pra ela. Adelina. Adelina. Ela não vai gostar desse nome, mas tudo bem. Ai, esse
Foi Viu, o primeiro Adelina? nome que eu achei. Que não fosse confundir acho que com nenhuma pessoa que a gente conhece. Ela foi contratada para fazer Uhum. uma casa, né? O projeto de uma casa numa cidade da região metropolitana de Curitiba, ela preferiu não falar. Uhum. E o cliente dela trabalhava na prefeitura, então ele Uhum. tinha lá todo o conhecimento necessário para aprovação de projeto, para Uhum. tudo isso, né? E ela começaria o projeto com o projeto topográfico, né? O projeto topográfico vai medir o e ele também vai ver relevo, Uhum. todas essas coisas, ver né? formação geológica, É, geográfica. a formação, né, do terreno. Se tem subida, se tem descida. Às vezes se passa um onde é que lençol começa- freático embaixo, Todas eles veem essas isso, coisas, e isso é feito por um topógrafo e aprovado na prefeitura, né? Uhum. né? Na prefeitura da cidade. Uhum. E ela falou assim, não posso começar nada, porque primeiro tem que ter o projeto topográfico feito por um profissional que tem todo o conhecimento, equipamentos a laser, porque isso pode dar erro tanto de nível como de esquadro da obra, o ângulo, né? Então, a gente fez lá em casa. se fizeram, né? Uhum. Isso é o normal em qualquer projeto. Mas ele disse que não. Pode fazer, tá tudo certinho, já fiz aqui com o meu pessoal da ele prefeitura. falou pra ela que ele já não tinha precisava, né? Tá bom, É porque é um valorzinho. custa, tem que pagar. Né, tudo que você puder economizar, mas aquilo, de novo, que eu falei, barato sai caro. Daí. Não deu outra. A obra começou a ser erguida, né? Ligaram para ela dizendo assim: vem rápido para cá. Alguma coisa deu errado. Porque ela também não tinha sido paga para fazer esse acompanhamento. Só o projeto, não O acompanhamento projeto de obra, e dá não. uma olhada lá de vez em quando, que diz que ela faz sempre isso, mesmo que ela não tenha sido remunerada. Quando eu cheguei, diz ela, a Adelina, a casa estava com um bico para fora do terreno. Tinha um ângulo lá para fora, assim, do tipo o telhado para fora. Entendeu? O terreno não era reto. Quando cheguei, a casa estava com um bico para fora do terreno. Tinha um pequeno ângulo aqui. Então, vamos pensar num retângulo, mas que vai terminar lá, né, em 90 graus. Nesse caso, não. Tinha uma pequena inclinação aqui no começo. Meu Deus. E que lá no final do terreno faz deu um toda ângulo a diferença. enorme. Sim. Então, o que tinha lá naquele canto que ela tinha projetado, né? Aquilo lá foi para fora. Aí, pra fora do terreno. Uhum. Ixi, Maria. Deu um grande espaço, o pedaço da casa ficou para fora, diz ela. Deu muito trabalho, teve que reconstruir, diminuir o tamanho da casa para caber no terreno. E ela aprendeu que nunca mais ela ia fazer projeto sem pedir os documentos, confiando o no plano cliente, altimétrico. Ela ficou com... Entendeu? O cliente disse que ia ser legal. Não, porque ela deve ter pensado, puxa, essa pessoa trabalha com isso, sabe a importância disso, né? E falou pra mim que tá tudo certo e forneceu os dados, né? Mas ela falou assim que hoje isso foi uma grande lição para ela, que ela ficou com pena do cliente, porque ele teve que gastar muito mais do que custaria um projeto topográfico. Eu diria que é meio bem feito, né? Porque foi... Não vamos ser rancorosos aqui. Vale de experiência. Poxa. Mas sempre sobra por um profissional. A gente tem que ouvir a pessoa que a gente contrata, né? Eu acho isso fundamental. O relacionamento e confiança. Isso não é opcional. Ainda mais ele que trabalhava com isso, né? Exatamente. Poxa, as regras são para todos, né? Também é dela esse relato aqui a respeito de terreno. Ela constrói muito, né? Então, também da Adelina. Ela comprou, né? O cliente dela comprou um terreno num condomínio bem famoso aqui de Curitiba, com uma topografia bem acidentada, que é justamente a beleza do imóvel, né? Porque eu também concordo que uma casa num terreno acidentado, ela permite, é mais difícil, mas ela permite muito mais. Mais difícil, mais caro. Mais movimentação de terra. A minha casa é assim e eu acho super legal, né? A minha casa toda reta e também é legal. É legal, tudo bem, então, estamos de acordo, né? Tudo bem. Mas o terreno de aclive, quando tem um projeto bom, ele fica realmente mais impressionante, assim, quando o profissional consegue fazer um projeto que compense, mas é mais desafiador também. Bom, ela chamou um topógrafo dessa vez, fez o projeto. O cliente já tinha comprado o terreno sem o auxílio dela. Tinha muitas árvores
nesse terreno, né? Ele era íngreme. Ele subia 11 metros. Meu Deus. Ela falou Super assim que aclive. 11 metros em relação à rua é muita coisa. É quase 4 andares. Nossa Senhora. Era uma rampa. Aí, esse topógrafo indicado por ela, o cliente contestou, falou assim, ó, olha aí, o topógrafo que você indicou errou, não é tudo isso. E ele também... O cliente disse que o topógrafo estava estava errado. que não era tudo isso. Uhum. E também disse que... Com base em quê? Tá. Não sei. Isso ela não me falou. Uhum. E também marcou... E o teu topógrafo marcou aqui que tem um bosque de preservação. Ele também está errado. Porque aqui... só tem esse bosque de preservação, mas ele está errado. E porque com essa análise dele só tem 50% de terreno para eu construir. Ai. E ele não fez essa avaliação antes de comprar? Ele dizendo isso. Uhum. Não tem 11 metros de desnível em relação, né, à rua. E isso aqui não é bosque de preservação, coisa nenhuma. Sei. Essas árvores aqui são todas bracatingas. Quem deve ter falado Disse isso pra ela. ele é quem vendeu o imóvel pra ele. Disse para ela, bracatinga não é árvore de preservação. Uhum. Aí, né, como é o nome dela mesmo? Adelina? Adelina. A Adelina disse que bracatinga é sim uma árvore de preservação. Que ela pode ter, o caule ter 15 centímetros de altura que você já não pode mexer. Diz ela para mim. É que nem araucária, assim. Ela ficou super chateada porque ele questionou a autoridade dela e do topógrafo e falou para o cliente, né? É isso que eu queria saber. Com base em que ele... Com base em que também não se sabe. Uhum. Os clientes especialistas. Esse engenheiro topógrafo dela tinha acabado de fazer uma cirurgia de coluna. Tava com aquela... Um colar. Um colar cervical. E ficou tão aborrecido, era um profissional tão... que ele resolveu ir lá no terreno. Ele falou não. Com colar e tudo. Com tudo. Poxa. Com toda a dificuldade, ele foi lá com o equipamento e mostrou para o cliente, né? Comprovou que ele estava certo. Diz que foi andando duro. Coitado. Depois disso, não tinha como o cliente falar que não, né? Deu tudo certo. Diz que a casa ficou linda, imponente. Usando só 50% do terreno? Puxa vida, viu? Daí ela bom trabalhou. arquiteto, né? Um terreno desses não Bom, precisa na verdade, ser... eu não sei se ele preservou. Daí eu não perguntei, né? Bom, deve essa ter parte eu esqueci preservado, de perguntar. porque Será que ele... a vigilância é muito forte. Eu acho que essa você profissional, não pode do que eu conheço, cortar ela uma não... árvore... E ela também não faria uma coisa dessas, né? Tipo, permitir que corte as árvores, assim, de preservação, né? Mas eu também achei que bracatinga, olha a minha ignorância, eu não sabia que é uma árvore que não pode cortar. Eu sei da araucária, que a araucária, quando tem uma araucária no terreno, reze para que ela esteja num lugar, isso sim. né? Que não pode cortar até, porque eu acho linda, né? Mas, às vezes, tem casos que as casas são construídas em volta da árvore. E eu acho que fica fabuloso, na verdade. Não acho que fica... Não tem perda nenhuma, né? Mas tem que ter um profissional competente, que tenha esse conhecimento. Eu acho que tem né? que... vai ser legal, assim, as pessoas poderem compartilhar, a gente compartilhar aqui essas histórias. Porque é para ajudar mesmo. É um pouco para dar risada, um pouco para você ficar atento, mas também para ajudar. Sim. É porque não é uma coisa muito fácil. E agora eu vou terminar, que a gente já está em cima do laço. Olha quanto tempo eu já estou contando história, os causos aqui dos bastidores de obra. Tem que ter o episódio 2, contando o caos. Então, a cliente também, da Adelina, estava de férias, tinha pego um empreiteiro muito conhecido da família, uma pessoa que eles adoravam. A casa já estava em pé, né? Já tinha sido estruturada, tudo. E aí, ela começou, a cliente voltou de férias e viu que tinha alguma coisa esquisita na obra. Olhava e achava que aquilo, assim, alguma coisa não estava certa. Aí chamou a Adelina também, disse que as duas sentaram na calçada, assim, de frente para casa, e olhavam, e ela dizia, sou só eu aqui. Não era isso, né? A cliente falava para a Adelina. O projeto que eu aprovei não era isso, né? E a arquiteta também, né? É verdade, não era isso. Meu Deus, que frio Chamou na barriga. o empreiteiro. Uhum. O que aconteceu? A cliente perguntou para ele, né? Tem uma coisa estranha aqui. Aí o empreiteiro fala, tem mesmo. Eu mudei o projeto, porque achei que assim, desse jeito, ia ficar melhor. Meu Deus. A cliente disse que ficou toda vermelha, chamou a Adelina de lado, pedindo para falar, ela
a arquiteta falar com jeito com o empreiteiro, Assuma esse BO. porque ela achava que se ela reclamasse, ele ia abandonar a obra, né? Ele iria abandonar a obra. Nossa, mas que ótimo empreiteiro, né? Olha que legal que essa arquiteta, ela podia ter ficado louca da vida. "Ah, você que mudou, você que se vire. Olha, senhor, ela é muito gentil. O senhor mudou o projeto, mas a cliente pagou para aquele jeito que eu tinha feito e ficou muito triste de que o senhor modificou. Olha a psicologia dela. Dá para o senhor demolir e fazer O como cara está? tá totalmente errado, No não projeto. tinha que ter metido o bedelho em nada. Mas e se ela achou. que teve que ir lá com todo cuidado e carinho, É. pedir pelo amor de Olha Deus pra ele corrigir o erro que ele mesmo criou. Bastidor Olha de só, obra. meu Deus do céu, esse pessoal tem muita paciência, tem, olha, evoluídos Tudo pra- espiritualmente. Proteger o cliente, né? Porque o BO não era dela. É a cliente que tinha contratado. Uhum. Mas eles, todos em geral, acaba sempre sobrando para nós e a gente faz isso pelo cliente. Uhum. E aí ela falou assim: o senhor tira esse bico aqui desse telhado, porque disse que tinha ficado uma coisa assim muito esquisita. Tira essa parede. Aí ele falou: ah, tudo bem, eu posso sim, mas ela vai ter que pagar todo o material que eu utilizei de novo. Mas então esse cara também tava de fanfarronagem, né? Fez ali sabendo que tava errando. São escolhas. Olha, puxa vida. Mas daí você vai processar uma pessoa dessas durante a tua obra? Aí quando que você vai? Daí vai vendo? pegar outra pessoa pra assumir tua obra, às vezes a pessoa que assume diz: "Ah, mas esse erro aí não era meu, esse é do cara que fez". Aí você vai ter mais um negócio. Gente, é por isso que a gente tá Uma falando há história. horas aqui, né? Porque Quase uma hora. quase uma hora, né? Mas parece Parece que não. horas, né? Daria pra falar horas, porque tanta coisa que acontece, tanto bel que acontece, mas depois acho que quando a pessoa se muda pra casa pronta, passa aquilo que eu disse no começo, passa uma régua, esquece todos os problemas, né? Deixa tudo isso pra trás, não quer relembrar. Ou faz como aquela moça que teve que vender o imóvel porque não... Não, tem muita, Ficou muita traumatizado. situação triste, né? Felizmente, esses 24 anos de Casa Sua, a gente só tem mostrado coisas belas, mas como bastidores de obra, quase ninguém sabe. Uhum. Então, qual foi a história preferida, assim, que te mais impactou? Puxa vida, todas foram ótimas, né? Mas não sei, a mais chocante é de saber que aquela história do vaso existe. Não é lenda urbana. Eu jurava que isso era coisa que a gente via na internet, assim, memes, sabe? Que não existiria uma coisa dessas na vida real. Mas se ela te contou, eu fiquei chocada. Não, e a maneira como ela narrou, tudo foi por áudio, né? Uhum. Eu achei ela muito elegante, muito elegante. Não, e eu não quero nem criticar quem tem dois vasos um Não. do lado do outro, porque vai que eu vou sofrer um hate por criticar isso. Já que, né, a gente falou de bunker aqui. Um cancelamento. O cancelamento do bunker, né? Porque, enfim. Mas se você tem dois vasos em casa, tudo bem, seja feliz. Mas que é um pouco diferente das coisas que a gente vê. É o que ela Acho falou. que foi o que mais me chocou. Ela falou assim, foi desconcertante, né? E o resto é aquela coisa, né? De ou falta de comunicação entre os profissionais, ou falta de conhecimento, falta de experiência. Sempre falta alguma coisa. Decoro, no primeiro caso, né? A pessoa de não saber se portar de um jeito, né? De uma forma profissional, né? E, enfim, e muito jogo de cintura, né? Dessas pessoas que resolveram problemas que não eram deles, né? Isso que acho que faz a diferença num profissional. Um bom Quando ele profissional. assume, ele resolve um problema e não fica fazendo corpo mole, não fica dizendo, mas isso daí está fora da minha área de competência. Não Sinceramente. sei, e aí também eu acho que cada um deve colocar seus limites. Mas eu queria já encerrar, que a gente já tá passando, né, do tempo. Que bom que você gostou das histórias. Uhum. E eu queria perguntar para vocês que nos acompanham se vocês querem que a gente continue com esse quadro, porque, como eu falei, é uma experiência e tem muita história para contar, até história pessoal, como eu acabei narrando algumas minhas aqui. Eu acho que isso pode nos ajudar, primeiro, a relaxar um pouquinho, ver que a vida como ela é. Desmistificar. É isso aí, desmistificar. Uhum. E, enfim, isso que eu já falei aqui, desse alerta. E narre aí pra gente, se você tem uma história também, a gente quer muito trazer histórias, não só dos arquitetos, designers e tudo mais. Mas quem já construiu. Mas também quem construiu. Eu sei que vai ser muito ruim trazer alguém aqui para falar disso, mas é um as pessoas projeto não também gostam, bastidor né? de obra. A visão do cliente. Então, se Isso. quiser contar, manda áudio. A gente não vai falar o nome das pessoas, nada, vamos preservar, porque eu também não gostaria que, né? Às vezes a gente fica
não é legal relembrar também, né? E- Então... Não, mas se quiser, Mas desabafo. eu sei que tem pessoas que estão nos assistindo que já devem ter sei. pensado em vários causos Que aconteceu. que podem mandar pra gente, podem mandar no nosso WhatsApp, tem aqui na link de descrição do Spotify, no YouTube também tem, todas as plataformas de streaming. Você pode entrar lá no Instagram da Casa Sul, @CasaSulOficial ou @emcasa_pod, mandar um direct pra gente, dizer que você quer contar a tua história aqui no nosso bloco, como é que chama? Bastidores da obra. Bastidores de obra, para falar da experiência. Não, a gente aqui trouxe mais arquitetos, porque são as pessoas com quem a gente mais tem contato, né? E falamos diariamente, então a gente ouve bastante história, mas pessoas que já construíram, pessoas que estão construindo, reformando, ou até que foram pintar Não, uma parede, histórias. a gente gosta de ouvir, até para tirar essa coisa, né, da expectativa e da realidade, né? Que quem reforma sabe o que é passar pela transformação, né? Muda toda a vida, muda o lugar onde você está vivendo. Então, sempre tem o que falar. Então, Júlia, obrigada. Obrigada, adorei. Ouvir essa parte Nossa, da que Rosicler, passou contadora muito de rápido. histórias. Uhum. Obrigada a todos os profissionais que se abriram comigo, confiaram. Foram sinceros. Foram sinceros, foi muito legal aí, tá? A história de vocês, né? E fique com a gente aqui, continue a nos seguir. E um agradecimento super especial à Eletro Rastro, que nos permite trazer esses momentos. O nosso apoiador acreditou no projeto e também eu acredito muito na marca. Eu sempre compro. Eu acho que é muito importante a gente valorizar realmente as empresas sérias, boas. E essa história deles comigo já é longa, desde a época que eles trabalhavam exclusivamente para eletricistas. Nossa. E o potencial deles já era grande na época, e daí começaram a trabalhar com as luminárias e tal. Mas tem e peças foram muito lindas lá, os né? primeiros hoje, depois 5 lojas, gente, são 5 mega lojas. É uma delícia ir lá. No nosso canal tem muitos vídeos que eu fiz nas lojas. E aí, agradecer esse apoio deles de acreditarem nesse projeto desde o começo. E é uma empresa que eu acho que você ainda não conhece, conhecer nesses 5 endereços que também vão estar aqui na descrição, tá bom? Obrigada, pessoal, por nos ouvirem. Obrigada, gente. E eu aguardo os comentários. Beijo.